Bora prosear um bocadinho? Eu estava aqui estudando, lendo um processo de um caso de um relacionamento, caso de família, né? Direito de família, e o caso que evoluiu para um divórcio, enfim, e várias outras complicações. E como especialista em relacionamento, eu estava aqui pensando, né? Lendo esse caso e na área do direito, e trouxe aqui uma reflexão para minha área como especialista em relacionamento. E muitas coisas acontecem. O casamento ele começa bem, é um namoro, vai evoluindo, chega num casamento e tá tudo muito bem. No começo é tudo bem e depois a coisa vai perdendo rumo, perdendo sentido, perdendo o jeito de ser. E aí eu acabei fazendo algumas anotações aqui sobre essa questão e resolvi então fazer um vídeo aqui, compartilhar algumas questões para que a gente possa refletir. Tá um barulho aqui porque aqui embaixo tem uma piscina e as crianças estão em período de férias, então estão se divertindo aqui na piscina aqui embaixo. Bom, eu estava pensando, pontuei algumas questões, e uma delas, a primeira que eu coloquei aqui no papel, a vida é escolhida, pensando num casal, né? A vida, todas as questões da vida, o dia a dia, o cotidiano, questões de simples, básicas, desde a questão doméstica a questões destino de férias, esse tipo de coisa. É uma vida que é escolhida juntos, decidida juntos, ou apenas um decide? Claro que tem um universo em relação a isso, né? Tem casos, e cada caso é um caso. Tem casos em que cada família tem uma estrutura. Tem casos que o homem decide porque ele acha que ele tem que decidir, porque ele é o provedor e a mulher é uma dona de casa. E ele fala, não, quem paga manda, né? Tem casos em que os dois trabalham, então trabalham fora, então vamos decidir juntos. Tem casos em que o marido é o provedor, mas ele fala, não, quem decide é a minha patroa, aspas, né? Então e se a gente for procurar, a gente vai encontrar pelo em ovo em todos os modelos. Vai encontrar pelo em ovo. E aqui eu não tô querendo encontrar nada em lugar nenhum, né? Mas para que a gente pense, para que você pense aí no seu relacionamento, decidem juntos? Ou um decide? Ou um decide, o outro faz de conta que tá tudo bem, mas em verdade não está? Mas, se eu falar, a outra parte vai ficar chateada, independente de quem seja a outra parte. Se eu falar, não vai gostar. Mas eu não sei se eu vou, né, falar, porque afinal de contas, quem tá pagando é o outro ou é a outra. Não tô falando aqui de gênero, ok? Então, quem decide? O que é escolhido, decidido em conjunto, de fato, ou é aquela coisa mascarada? Pensando que cada um tem um ritmo, tem uma velocidade, uma agilidade, tem interesses diferentes, e eu posso ampliar isso para uma viagem, o estilo de filme que vão assistir, ou até a escolha do sofá. Um gosta mais um sofá com este material, um quer de camurça, sei lá como é que chama esse tecido que usa agora, o outro quer de couro. Até o colchão, esses dias eu ouvi uma história, uma coisa assim fantástica.
para essa reflexão. O casal escolheu, foi comprar um colchão. E no final das contas, esse colchão deu uma grande complicação quando o colchão já estava em casa e que um acabou indo dormir, um dormia no quarto e o outro dormia no outro porque não se adaptaram ao colchão. Um se adaptou, o outro não. Então a gente fica pensando, e tem um outro caso de uma outra pessoa conhecida também com uma história de colchão aí. Então a questão é, como é que a gente escolhe? Mas tem uma questão, às vezes você não se posiciona, não porque o outro tem algum tipo de te impede, de cerceamento, não, é porque você não se impõe. E aí vem aquela questão assim, né? Quem cala consente. Você não falou nada, a outra parte achou que tá tudo bem, né? Então, um casal, isso é fato, tá? Um casal, ele deve decidir as coisas juntos. Surpresas, claro que surpresas são bem-vindas, mas não sempre. Exatamente por isso é surpresa. Quando a surpresa passa a ser, desculpa. Quando a surpresa passa a ser corriqueira, né, uma parte ali do cotidiano, deixa de ser surpresa. E aí também cai na mesmice. E quando eu falo disso tudo, eu falo de pequenos detalhes. Por exemplo, eu já atendi alguns casos que você fala assim, você fica ouvindo a história e você pensa, nossa, isso é um problemão para esse casal. Mas aquele outro tinha um problema semelhante e não enxergava como problema essa mesma situação. Então, o que é problema para cada um? Qual é a dimensão, qual é a proporção que a gente dá a cada uma das situações? E eu já ouvi vários casos, várias situações, questão da casa mesmo, né? Eu escutei, por exemplo, uma vez, um caso, que a mulher dizia assim, o marido trabalhava fora, a mulher não trabalhava fora, ela trabalhava, né? Trabalho de casa é um trabalho de casa, enfim. Ela ficava em casa e aí ela entendia, então ele bancava tudo, tudo, 100%. Ele era provedor de 100%. E aí teve um problema lá com uma pintura, uma reforma, uma pequena reforma em casa. E ela falou assim, eu tenho que decidir o que eu quero. Era para pintar uma parede, dentre outras coisas. E ela falou assim, já tinha pintado. Quando chegou o caso, né, já tinha acontecido. Ela falou assim, a casa é minha. A casa é minha no sentido de eu sou dona de casa, né? E aí, claro que não foi esse o único fator. Tinha vários outros, mas esse era um deles. Pintou lá uma parede, um cômodo, na verdade, de uma determinada cor, e o marido falou, não quero essa cor. Eu não gosto. Ela falou, não, quem decide como vai ser a casa sou eu. Você paga. E aí, eu, Gislene, penso, claro que no atendimento eu não penso nada, né? Eu não penso nada. Mas na minha vida pessoal eu penso. Um profissional, a gente não pode, nem deve, enfim, dar a nossa opinião pessoal. Aqui eu estou conversando, não estou atendendo ninguém. Eu penso que eu, Gislene, se de repente eu estou numa casa, minha casa, tenho um marido, um companheiro, enfim, e ele decide pintar, não precisa nem ser um cômodo, uma parede
cor-de-rosa, por exemplo. Não passaria 2 noites. Eu não passaria 2 noites. Teríamos um grande problema. Eu não... Raramente, mas raramente, eu gosto de paredes com cor. Um detalhe ou outro. Por exemplo, todas as paredes da minha casa são brancas. E aí, teve um momento que eu falei, eu vou colocar cor aqui. Eu peguei um pedacinho aqui de um corredor, um pedaço pequeno, apenas uma paredinha, e eu nem pintei. Eu coloquei tecido, umas rosas assim, em tom de vermelho. Fundo branco, bege com vermelho. E é só aquilo. E eu nem pintei porque eu falei, eu vou colocar tecido. Porque se eu enjoar, quando eu enjoar, é só tirar. Mais fácil até. Então, olha a questão, né? Ah, mas é minha casa. Tá, mas você não mora na casa sozinha, né? Então, eu não conseguiria passar nem um dia inteiro em uma casa com cômodo rosa. Teríamos um grande problema. E aí entra a questão. Ah, um quer cor-de-rosa, o outro quer verde, né? Tá, só que é a mesma casa, vão ter que conviver na mesma casa. E conviver, não precisa nem, né, dizer, mas conviver é junto. Se um quer rosa, o outro quer verde, só que o que quer rosa não gosta de verde, o que quer verde não gosta de rosa, temos um problema aí. E são nos pequenos detalhes que a coisa vai ganhando corpo. Então, nem rosa nem verde. Senta aqui, bonito. E vamos alinhar isso. A gente vai ter que encontrar uma cor que contemple aos dois, né? Então, não tem isso de, ah, mas eu moro aqui. Tá, mas você não mora sozinha, lindeza, né? Então, nem para um, nem para o outro. A gente vai ter que encontrar aqui o caminho do meio, encontrar um meio termo aqui. Nem rosa, nem verde. Vamos colocar um beijinho, né? Enfim. Então, você não mora sozinha. E eu vejo que é aí que as coisas vão se perdendo, né? Vejo que essa é uma das perdas grandes. Perda de energia imensa. É uma disputa por ego e por poder. Isso vale para tudo, né? E vale para quem mora na casa. Então não tem, ah, mas eu tenho direito de escolher a cor da parede. Tem, mas é claro que tem. Em comum acordo com a outra pessoa, com a sua parceria, seja o marido ou a esposa. Você não tem, ou pelo menos não é saudável, não é prudente, não é de bom tom para o convívio, tampouco para a saúde conjugal de quem mora na casa. Por exemplo, eu tenho um jogo de jantar que eu ganhei da minha sogra. Ele é de porcelana azul com branco. O meu filho não gosta de prato colorido. E eu tenho outro jogo de porcelana branca, todo branco. Eu sei que ele não gosta. E às vezes a mesa tá posta e ele fala, ele nunca falou nada especificamente, mas aquela sutileza. E aí ele,
algumas vezes já aconteceu, né? A mesa posta e ele fala assim: Ué, você gosta desse jogo, né? Você gosta desses pratos? Eu falo, eu gosto. Mas você gosta desses pratos azuis? Eu gosto. Ou assim, por que você não colocou os pratos brancos hoje? E aí a gente vai entendendo. Então, a questão é assim: ah, mas eu vou abrir mão dos pratos azuis? Eu gosto dos pratos azuis? Não necessariamente sim e não. Porque, por exemplo, quando eu estou sozinha, eu coloco a mesa do mesmo jeito, né? Não sou aquela que pega o prato e vai comer no sofá. Não, eu coloco a mesa. E aí, eu uso os meus pratos azuis e tá tudo certo. Quando eu estou com ele, por exemplo, quando vamos fazer as refeições juntos, a mim, os pratos brancos ou azuis, eu gosto dos dois. Então, a mim não importa se são os azuis ou os brancos. Mas eu sei que para ele importa. Então, por que não colocar os brancos? E quando for em outro momento, eu coloco os azuis. Apesar dele ser só meu filho. Eu estou dizendo só meu filho porque estamos falando aqui de marido e mulher. Marido e a mulher. Mas a gente pode e deve criar um ambiente gostoso, saudável, agradável, confortável dentro de casa, com todas as pessoas que estão em casa, não só com o marido. E não é porque é o filho que você vai falar: ah, mas a casa é minha, quem manda sou eu. Quem nunca, né? Eu sempre me policiei para isso, sempre, a vida inteira, porque eu acho isso de extremo mau gosto. Essa coisa de quando você tiver a sua casa, aí você pinta a parede de cor-de-rosa. Mas aqui na minha casa, gente, eu acho isso de uma grosseria ímpar. Não é minha casa, é nossa casa. E são nesses pequenos detalhes, deslizes, que a gente começa a ver que a coisa começa a ruir. Então, tem essas questões. E isso acontece com os pratos, com a cor da parede, com a cor da toalha de banho, com o lençol, né? Então, ou eu pergunto, e aí vem a questão, né? Voltando lá para a questão de marido e mulher. Decidir as pequenas coisas, inclusive, por exemplo, o que vai ter para o jantar. O que eu vou fazer de jantar, né? Para o jantar. E aí, apenas uma parte decide. A parte que está em casa decide. Lembra que eu falei de surpresa é legal, mas não sempre? Então, é assim, marido, amor, João, José, sei lá como você chama a pessoa. O que você sugere para jantarmos hoje? Para eu preparar para o jantar? Para eu pedir para o jantar? Não sei. Tem aqueles que respondem assim: você decide. Mas será que você decide mesmo? Não fica muito mais interessante quando você diz assim: tá bom, você decide. Tá bom. Então, eu tô pensando aqui, pensando em fazer um filé de frango ou um filé de peixe. O que você acha? Eu acho que tá legal, tá bom.
alguma preferência? Um ou outro? Não, você decide. Legal. A pessoa sabe que ela vai comer ou filé de frango ou filé de peixe. E você chamou a participar daquilo. Diferente, você decide. E de repente a pessoa pensa, nossa, depois de um dia exausto, um dia de trabalho, cheguei em casa cansado, morrendo de fome. Tudo que eu quero é um banho e uma comidinha gostosinha. E aí quando ele sai do banho, ele vai lá, ele olha assim, destampa e ele fala assim. Bom, grande parte nem fala, né? Aliás, uma parte, um recorte vai reclamar, esbravejar e até partir para um outro lado. E tem aquela parte que só vai falar, mas como assim? E tem ainda o outro que vai olhar e não vai falar nada. Sabe onde mora o perigo? Em todas as situações. Mas é naquele que não fala nada. Ele esperava, de repente, que tivesse uma carne, um frango, um filezinho de peixe. E quando ele vê, você resolveu pegar uma receita lá na internet. Você também nunca experimentou, não sabe nem se gosta, mas a única coisa que você faz, o único prato, porque quando é assim a gente faz o plano B, né? E você vai lá e você faz língua de boi à milanesa. Sabe? E aí você olha. Você falou para eu decidir o que era para fazer. Esse é um risco que se corre. Então, quando você dá duas opções, filé de frango ou filé de peixe, você escolhe, você decide. Isso é uma surpresa, só que é uma surpresa guiada, né? Então, isso ou aquilo, não sei o que vai ter, mas eu sei que é isso ou aquilo. Então, tem essa questão, muitas reclamações, assim, que chegam nos atendimentos ele chega ou ela chega e porque ele reclama dela, ela reclama dele. Os mesmos pontos. Não me dá atenção. E normalmente essa reclamação de não me dar atenção é porque um trabalha fora, o outro trabalha em casa. Normalmente, não é uma regra. Ele chega tal, não me dá atenção, ele vai lá tomar banho, liga a televisão e fica lá, né, mudando de canal, de um pro outro, não sei o que, tal. Ou, ela fica no celular, ele fica no celular. Então, não tô aqui ditando regra para ninguém, mas isso é coisa que cada casal precisa observar. E antes de cada casal, é cada uma das pessoas, cada indivíduo se observar o que está acontecendo ali, né, no relacionamento, em casa, e entender o que está acontecendo e para onde vai isso. Ele ou ela só fica no celular. Então, será que é porque não tem nada mais interessante a fazer que vocês façam juntos? Será que é porque ele fica ali no futebol e é mais interessante do que compartilhar as questões do dia a dia com você? Será que ela fica na novela porque ela acha que a novela é mais interessante que você? Né? Será que conversar até com desconhecidos nas redes sociais é mais interessante que conversar com o parceiro em casa? É. Mas por quê? Porque lá o assunto é mais leve, porque lá tem assunto, porque são pessoas divertidas, porque são coisas novas. Eu vou passando assim o feed, aí vai aparecer notícia de política,
depois a outra postagem é de gastronomia, depois vem a dica de um filme, de uma série, de um livro, depois vem ali uma informação, as coisas do dia a dia, depois vem uma lei que acabou de ser sancionada, e você tem um cardápio ali. E por que não pode ter esse cardápio entre vocês? Por que tem que falar que, olha, amanhã vence o condomínio? Olha, amanhã quando você voltar do trabalho, você tem que trazer café, porque acabou, tá? Olha, a prestação do carro venceu já faz tempo, viu? Eu quero só saber quando é que você vai resolver isso. Claro que o feed do Instagram vai ser muito mais legal, mas é óbvio. Agora, se você trouxer aquilo que te agrada lá do Instagram para vocês compartilharem ali e conversarem, vai ser muito mais legal ainda do que você ficar ali conversando, às vezes nem conversando, né? Compartilhando ali com estranhos, interagindo, mas às vezes sozinho ali. Né? É uma questão de postura, é uma questão de escolha. Para que o outro seja interessado, o outro, tô falando o marido ou a mulher, eu vou repetir aqui, vou reforçar, eu não estou aqui falando de homem ou de mulher. Não estou criticando o homem, nem estou criticando a mulher. Não estou defendendo o homem, nem estou defendendo a mulher. Então, para que o outro seja interessado em nós, o outro, o marido, a esposa que está ali dentro de casa, a mulher, a gente precisa ser interessante. A gente precisa ter conteúdo. A gente precisa ter repertório. Porque senão fica chato. Senão fica só a cobrança do dia a dia de dentro de casa. Olha, precisa resolver ali que o chuveiro tá pingando. Né? Aí não dá. Aí não tem como. E quando não tem o porquê estar interessado, porque não há nada de interessante, você se torna uma pessoa desinteressante e uma pessoa, sabe, a mesmice, a chatice. Ah, mas não dá para ser legal todos os dias. Lógico que não. Nem as notícias que você fica rolando ali são. Lógico que não. Mas a gente precisa escolher o que a gente quer viver. Nem tudo dá. Nem tudo dá. Tem hora que não tem por onde correr. Mas não é sempre. Tem gente que tem o hábito de reclamar. Tem gente que tem o hábito de só falar, ter o olhar para coisas, não vou nem dizer ruins, mas não boas. Enfim. Então, para que o outro seja interessado, a gente tem que ser interessante. Temos que trazer questões interessantes. Até porque, sem isso, não tem o que conversar. Não é? Aí eu quero conversar, o meu universo se restringe à novela que eu assisti. Mas não tem nem querendo, porque o outro não assiste novela. Ah, vai falar de futebol, mas a outra parte não assiste futebol. Não entende nada e, principalmente, não é porque não assiste e não entende que não tem assunto. Mas não é aquela área de interesse. Ela não quer aprender, não entende, não quer entender. Porque são assuntos distintos. Aí fica difícil, né? E assim é que se vive juntos, vivem juntos, mas separados. Debaixo do mesmo teto, dividindo a mesma cama, mas estão juntos, mas separados. Então,
há de se ter interesses comuns, ou interesse de ser interessado, pelo menos, né? Quando não há interesse, coisas interessantes, situações interessantes, quando não há interesses, quando não há conforto, quando não há cumplicidade em casa, na casa, eu tô dizendo, com o nosso parceiro, com o nosso marido, com a nossa mulher, tenha certeza que nosso interesse vai ser desviado para alguma outra área, para alguma outra coisa, que não vai ser você. Então, o interesse vai para o celular, o interesse vai para a televisão, o interesse vai para alguma outra atividade fora de casa, e há muitos outros interesses. E há interesses, atividades bem interessantes. E o tempo todo nós estamos competindo com esses outros interesses. O que é mais interessante ganha a nossa atenção. O que é mais interessante ganha a nossa admiração. E o que é mais interessante ganha a nossa atenção, nossa admiração, ganha o nosso respeito. Entende? Ah, mas não tenho que agradar homem. Eu não tenho que agradar ninguém. É o que eu mais escuto. E ainda vem um termo que nossa, eu tenho uma coisa assim. Quando fala assim, eu não tenho que agradar macho. Ah, esse termo dá até uma... Ui, ui, ui. Tem que agradar macho. Macho? Talvez aí comece um grande problema. Enfim. Ah, eu não tenho que agradar ninguém. Realmente, você não tem de agradar ninguém. Não tem. Não tem. Então, nesse caso, a melhor opção há outras. Há outras como viver uma vida de fachada, viver uma vida, um relacionamento não agradável, não saudável, não feliz, viver de aparências, viver aos trancos e barrancos, entre tapas e beijos, viver apenas para dar satisfação à família, à sociedade, viver por uma questão de dependência física, financeira, dependência emocional. Tem muitos, mas se essa questão de eu não tenho o quê, não tem mesmo. E nesse caso, a melhor opção, se você não tiver, precisar ou quiser viver nesses relacionamentos como os que eu mencionei agora, de dependência, de ter que dar satisfação, de máscara conjugal, né? Sabe a família margarina que é uma catástrofe? Então, nesse caso, a melhor opção, não tem que agradar ninguém, a melhor opção é vá morar sozinho. Vai morar sozinha. Pois sim, querendo você ou não, gostando você ou não, a situação é a seguinte. Se você morar com alguém, se você tiver um marido, se você tiver uma esposa, você vai sim precisar investir no relacionamento. Investir tempo, dedicação, empenho, dar atenção. Sim. Ou não reclame quando a sua atenção já não for mais requisitada, não for mais importante.
não for mais validada. Ninguém nunca disse que a vida de casado era fácil, ou seria fácil. Mas acredite, pode ser muito prazerosa. A vida de casado pode ser extremamente prazerosa, maravilhosa, confortável, mas requer investir no relacionamento. Eu sempre falo que relacionamento, casamento, namoro, enfim, relacionamento é uma construção. As relações são construções diárias e eternas. Do primeiro dia ao último dia. Último dia, né? Porque o relacionamento acaba ali, né? Ou porque um acaba falecendo, ou porque divorcia, ou porque acontece qualquer outra coisa. Do primeiro ao último dia é investimento, 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 investimento das duas partes. Porque se apenas um investir, já era. Porque se só um está investindo, fazendo aquilo dar certo, e o outro não, é porque o interesse do outro já não está mais ali. Está em qualquer outro lugar. Até mesmo no próprio celular, mas não está mais em querer investir ali. E quando isso acontece, é o começo do fim. Então, presta atenção. Presta atenção no que você quer da sua vida. Tem gente que não se adapta e não nasceu mesmo para ficar casado. E tá tudo bem. Assim como tem gente que não nasceu para ser mãe, não tem o perfil, não quer, também tá tudo bem, né? Mas a gente tem que saber o que a gente quer, ao que nos adaptamos e aí seguir a vida. O que não dá é, sabe, levar as coisas assim de qualquer jeito. Aí não dá. E se é para levar de qualquer jeito, não vale a pena não. Não vale a pena esse trabalho todo, porque dá trabalho. Casamento dá trabalho. Lógico que dá. Você tem que investir ali. Você não vai fazer só o que você quer. Ah, mas eu sou moderna, eu sou independente, eu tenho meu dinheiro, eu tenho a minha vida, a minha profissão. Parabéns. E é assim mesmo que tem de ser. Só que você tem um companheiro? Então, não é bem assim do jeito que você quer. Porque você não mora sozinha. Você compartilha. Do que vai ser comprado lá no supermercado que vai vir para dentro de casa, né? Ao que vai ser feito no jantar, preparado no jantar, para o jantar, a cor da parede que vai ser pintada a sua sala. Não é? Então... Ah, mas não tem a mais. Não tem. O que agrega em um casamento não é o mas, é o mais. Mais. É somar, não é dividir. Né? Então... Ah, mas ele gosta de toalhas brancas, eu gosto de toalhas vermelhas. Então, dá para cada um ter a sua. Sim. Mas aí a casa só tem um banheiro. Continua dando para dividir as toalhas, sim. Cada um com a sua preferência. Só tem um banheiro. A fragrância do desinfetante do banheiro vai ter que ser um só. Não dá para um escolher jasmim e o outro eucalipto.
Me entenderam? Simples assim. Bom dia para vocês.